O que é a mitologia comparada que tu estuda? A mitologia comparada, ela é o seguinte: todas as sociedades que se desenvolveram contam as mesmas histórias. Todos os lugares têm um mito, por exemplo, da narrativa do fogo. Como que o ser humano descobriu o fogo? A gente tem Prometeu, a gente tem os deuses do Alto Xingu, por exemplo, que também roubaram o fogo. A gente tem diversos contos, como, por exemplo, o Dilúvio. São sempre contos universais que estão em todas as mitologias de alguma forma. E eles têm uma carga psicológica que ensina sobre o ser humano. Porque se a gente parar para pensar, qual que é a diferença entre um ser humano que se desenvolveu no sul do Brasil e um que se desenvolveu no norte da China? Tem diferenças culturais, enfim, mas todos passam pelas mesmas etapas da vida. A menina passa pela menstruação ali pelos 13 anos, o menino sente um boom de testosterona pelos 13, 14 também, quer ir para o mundo, enfim. Tem sempre a história. Toda mitologia, todo povo tem duas coisas em comum, independente de onde se desenvolveu. Tem um céu e tem uma terra. Então começa a contar a história sobre como o céu e a terra se dividiram. Ao princípio da dualidade, todos os povos têm esses mitos de criação, de separação do que é céu do que é terra. A nível arquetípico psicológico, nós temos grande pai e grande mãe. A nível mitológico, o céu é o pai, a mãe é a terra. Por quê? O que uma mãe e a terra têm em comum? Ambas recebem a semente, gestam a semente e dão fruto à semente. Você planta na terra, rega a terra, colhe o que plantou. A mulher recebe o sêmen, fecunda, dá luz. Então é uma comparação. Começam a nascer algumas histórias referentes à mãe, a Gaia, a mãe terra. E como a gente pode adorar essa Gaia para conseguir ter benefícios de Gaia. O pai. A nível simbólico, o que um pai faz? O pai apresenta o filho à tribo. O pai apresenta o filho ao mundo. Imagina que você é um viajante, por exemplo, e precisa de alguém para te mostrar o caminho. Você não tem uma bússola, você está no meio do deserto. Como é que você se guia? Você olha para o céu de noite e consegue perceber as estrelas para onde é o norte. Pelo menos era como os antigos faziam. Então é como se o céu te mostrasse o caminho. A nível simbólico, Deus, Pai, está no céu, sabe? É sempre essa simbólica. E aí começam a vir alguns mitos de como as coisas naturais aconteciam. A mitologia comparada é para ver onde que estão as semelhanças em vários povos distantes? Exato. Tem algum muito curioso, assim, que seria improvável, uma história interessante? O mito do dilúvio, por exemplo. A primeira narrativa do dilúvio está numa mitologia suméria chamada o mito de Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, que é a primeira tábua escrita cuneiforme que a gente descobriu. Depois, esse mesmo mito é replicado na mitologia para Noé. A gente tem a história de Noé. Na mitologia suméria, por exemplo, existe um ser chamado Utnapishtim, que é o único sobrevivente de um grande dilúvio que aconteceu. Já na mitologia cristã, por exemplo, na mitologia judaica, a gente tem Noé que sobrevive a um dilúvio. É como se o dilúvio fosse algo simbólico para toda a religião, toda a cultura. Existem alguns dados que mostram que houveram dilúvios naquela região do Nilo, na região da Mesopotâmia. Tem essa simbólica mitológica, simbólica histórica, mas também tem a simbólica psicológica. O que acontece no dilúvio? Bom, Deus olha para a Terra e vê que não há nenhum ser humano bom fazendo o que deve ser feito, né? Mas ele vê que há uma semente de esperança, Noé. Então ele pensa, Deus pensa, como que eu posso acabar com isso? Deixa só Noé, porque ali a semente é boa. Então joga um dilúvio, mata todas as pessoas, mas sobrevive Noé. Bom, a nível psicológico acontece o seguinte: nós temos diversas vontades dentro da gente, diversas vontades. Vontades como, por exemplo, dar o tapão no bolo do cara, fazer o mal para outras pessoas. Nós temos vontades falsas que a gente chama de vontade, mas a gente tem uma vontade verdadeira, algo de esperança na gente, que a gente quer realmente fazer. Esse é, a nível simbólico, o que há de esperança em nós, o que pode ser feito. De alguma forma, se a gente quer fazer o que deve ser feito, a gente precisa afogar todo o restante das vontades negativas. Cara, se você quer ser um exemplo bobo aqui, mas se você quer ser um bodybuilder, por exemplo, você tem que fazer diversas escolhas durante a sua vida que vão te levar para aquele caminho. Você tem que afagar diversas vontades, deixar de lado diversas vontades para se tornar quem você quer ser.
Então você precisa de alguma maneira afogar essas pequenas vontades negativas que você tem para dar luz a quem você quer ser. Então é como se um ser dentro de você mesmo olhasse para esses potenciais negativos que você tem e visse, porra, tem algo que é meu aqui. A nível simbólico seria esse nascimento de Noé. Entende? A nível simbólico. Então, só que muitas vezes assumir que há esses potenciais negativos, essas coisas negativas que você exclui da tua existência, é algo que causa catarse. Catarse emocional é esse choro, essa agonia que a gente tem. Essa agonia é como se você estivesse matando afogado dentro de ti vontades negativas para se tornar quem você é de fato, para se tornar um Noé e dar luz à tua potencialidade real. E os animais, qual é a representação deles? Aí entra no lado esotérico do mito. O lado esotérico do mito é o seguinte, é como se você pegasse os conhecimentos, né? Quando a gente fala do lado esotérico, é mais relacionado a essas ordens filosóficas, enfim. Cada animal representa um dos 5 continentes. Girafas representam a África, leão representa a África, por exemplo. Como se tivessem escolas iniciáticas de conhecimentos ali que foram trazidas para dentro para guardar o conhecimento do povo em si. Aí já é uma outra pegada do mito. Interessante. Não tem representação psicológica dos animais. Não.